parceiros da PHB, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui na PHB. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o No-Break Solar Retrofit. Tá? Dessa vez, né, como vocês devem acompanhar, a gente já conversou, já lançamos o No-Break Solar Retrofit monofásico. Tá? Temos aí alguns produtos já rodando há algum tempo no mercado e hoje a gente vai estar conversando aí sobre a nossa solução tanto trifásica quanto paralela, tá? Então vamos falar sobre aplicações, vamos falar sobre dimensionamento, sobre cuidados, vamos falar sobre plataforma. Então fiquem antenados aí para não perder nada, né? Pessoal, bastante importante lembrar, né? Façam as suas perguntas, tá? Sempre aquele lembrete, né? Façam as perguntas, mas não deixem para o final, né? Porque no final aqui a gente já vai estar com algumas perguntas aí, né? Dos nossos colegas aqui que estão acompanhando também. Então vocês evitam de que as suas dúvidas fiquem para trás, né? Então hoje quem nos acompanha aqui de palestrante é o Rogério, eu sou o Ivan, eu sou o moderador. Lembrando que o webinar fica gravado também, tá? Então, se você pegou ele andando, se você teve que sair antes, vai estar no nosso canal do YouTube. Provavelmente na semana que vem, já até ali pelo dia 20 de abril, já vai estar no nosso canal. Pessoal, e você que está vendo a gente no YouTube, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal. Não esquece de dar o joinha no vídeo e acompanhar até o final, né? Para não perder nada. Rogério, deixo a palavra com você agora. Obrigado, Ivan. Então, obrigado a participação de todos os clientes e todas as pessoas que estão acompanhando esse webinar. Então, vamos começar o webinar, né? Como o Ivan falou, nós já possuímos a solução Retrofit, que é uma solução para aplicações de backup, tá? Mas uma aplicação bem, vamos dizer, mais refinada, pois você, através do seletor fotovoltaico, você compartilha os strings não utilizados do inversor para o inversor off-grid e consegue aí tempos de autonomia bem maiores que apenas você, se você estivesse operando com um no-break normal de mercado, né? Então, vamos ter duas opções aqui, tá? Temos o no-break Solar Retrofit trifásico ou paralelo apenas para a linha MKS, tá? Só ela que é possível você paralelar ou ligar de maneira trifásica. Lembrando que a nossa engenharia, né, a PHB possui um setor de engenharia completo, então aqui vocês podem ver, nós testamos todas as soluções antes de lançar para o mercado. Aqui nessa parede nós temos testando a solução trifásica Retrofit, já com inversor também trifásico, tá? Nossa carga RLC, para a gente simular vários tipos de carga, e os nossos Solar Array Simulators, nossos simuladores fotovoltaicos, para a gente simular várias condições de várias combinações de módulos fotovoltaicos operando. Então, apenas a linha MKS, que eu posso trabalhar da maneira paralela ou trifásica, né? Temos dois modelos, o PHB 5048 MKS, que é de 5.000 watts e 220. Através desse inversor, eu consigo gerar redes trifásicas com 3 inversores, 380, 220, e esse outro inversor é o 3048 MKS, de 3.000 watts, 127 volts, no qual eu consigo, através de 3 inversores associados corretamente, que extrair aqui, gerando uma rede 220 e 127 fase neutro trifásica, tá? Ambos com tensão de 48 volts, tensão self. No modo trifásico, tá? Como eu falei, a gente está começando a combinação, configuração máxima para 9 inversores, tá? Então 3 em paralelo por fase, mas agora na plataforma e o que a gente já testou, a gente está disponibilizando apenas 3 inversores, tá? No total, um por fase. Então aqui eu tenho 15 kVA de potência com esse inversor 5048,
rede 380, 220 fase neutra, e aqui com 3 inversores eu consigo até 9 kVA, tá, de potência de saída trifásica 220, 127. Eu vou intercalando, tá, entre telas falando do paralelo e do trifásico, mas prestem bastante atenção, tá? Mas a ideia mais ou menos seria bem similar entre os dois. Algumas ligações são diferentes. No modo paralelo, né, eu tenho minha potência já máxima também de 15 kVA, eu posso para lá até 3 desses inversores, só que aqui para cargas monofásicas, então tem aplicações com cargas de 6, 7 kVA, eu posso para lá 2 desses e atender. Aqui também para aplicações trifásicas de 127, posso chegar até 9 kVA. Então, isso abre um leque e um range de aplicações bem interessante, bem grande. Para entendermos como a nossa solução funciona, né, vamos só dar uma recordada sobre o seletor fotovoltaico. Então, o seletor fotovoltaico foi desenvolvido pela PHB, tá? Então, a ideia de funcionamento dele, nós temos o inversor off-grid aqui pelos terminais de controle, o cabo de controle, ele direciona os módulos fotovoltaicos quando eu tenho rede para o inversor on-grid. Na ausência da rede, ele detecta a ausência da rede. No inversor on-grid ocorre o antilhamento, eu não utilizo os módulos fotovoltaicos por causa dessa proteção necessária. Então, nessa hora, para os meus módulos eu não descartar a energia gerada nos mesmos, ele comuta o mesmo string que estava ligado no on-grid, ele comuta para o off-grid e começa a operar como inversor off-grid, aumentando a autonomia do banco e sua vida útil. Aqui só mais alguns detalhes, né, para a gente recordar. O seletor fotovoltaico pode ser conectado a apenas um string, tá? O VOC desse string tem que ser menor que 500 volts CC. Se o meu inversor não possui o string box integrado, que nem nesse caso, já possui o string box no local, que nem aqui um string 1 para 1, eu conecto o meu seletor após o meu string box, como eu falei, esse string não pode exceder 500 volts CC, e aí o inversor off-grid seleciona para qual inversor será direcionado o string fotovoltaico. Aqui um outro caso, inversor de 5.000 watts, string box, 2 entradas, 2 saídas. Eu aqui, como eu falei, só pode utilizar um string. Eu conecto o seletor após esse string, após o string box, e o inversor off-grid seleciona para onde vou direcionar esse string. No caso de inversores com string box já integrado, eu tenho que adicionar um string box 1 para 1 extra, tá, para proteger o meu inversor off-grid, pois esse já está protegido aqui dentro. Então aqui no caso 5.000 DNS com string box integrado com 2 MPPTs, um MPPT vem direto para o inversor, o outro eu comuto e compartilho com o seletor. No caso aqui de um inversor de 8.500 ms, tenho 3 MPPTs, aqui eu estou compartilhando apenas um dos strings com o meu inversor off-grid. Então vocês estão vendo que a aplicação é bem flexível, você pode trabalhar de várias maneiras para atender vamos dizer, suas aplicações. Aqui só um cuidado que vocês têm que ter, tá, em relação às cargas, tá, e o dimensionamento das cargas. Por exemplo, agora nós temos solução trifásica, a potência máxima de saída do inversor, ok, que você deve considerar para motores, tá, deve ser 1/3 da potência do inversor. Então você pega a potência do inversor ou do seu sistema, tá, que está todo em paralelo ou trifásico, divide por 3. Essa potência, por exemplo, aqui temos um inversor de 5.000. Se minha carga vai ser cargas normais resistivas, por exemplo, ou cargas que não sejam motores, posso alimentar com 3 inversores até 15 kVA nessa minha saída trifásica 380, 220. Se for para cargas indutivas, para motores, eu posso alimentar até 5 kVA, que daria um motor de 6 CV trifásico, ok? Essa limitação já está no datasheet do inversor, é uma limitação para poder
você partir o motor, tá? Motores nessa, vamos dizer, nesse nível de potência, mas se você utilizar também soft starters, esse fator pode ser reduzido e você pode melhorar essa relação e aumentar essa potência. Mas cada caso é um caso e a gente pode auxiliá-los quanto a essas aplicações. Aqui também para a saída trifásica 220, 127, nós podemos chegar até 9 kVA de potência de saída trifásica para cargas indutivas para motores, até 3 kVA, né, 9,3, até 4 CV cargas para motores. No paralelo também segue a mesma lógica, só que aqui seria um motor monofásico, ou 220 ou 127, mas a potência de partida também aqui, a potência para ele tocar um motor seria de 6 CVs e 4 CVs. Aqui vamos começar aqui já com algum case que a gente já teve, tá? É um cliente solicitou, ele queria deixar, por exemplo, aqui um forno, né? Um forno pode ser considerado uma carga aqui resistiva, tá? Um forno de 6.000 watts em 220 por 4 horas. Então, ele queria 4 horas de backup nesse forno. Então, um inversor apenas de 5.000 watts não atenderia essa carga. Então, aqui nesse caso, nós temos dois inversores em paralelo, ok? Aqui a gente está analisando só a saída, a conexão da saída dele. Em breve eu vou mostrar o esquema completo. Então, aqui eu posso atender com dois inversores de 5 kW até 10 kW, tá? Aqui monofásico. Então, além de eu alimentar esse forno de 6 kW, ainda eu posso, a GPHB tem uma solução, a gente tem um transformador, tá, isolado, 5 kVA, que eu posso ainda alimentar aqui ainda 4 kW de cargas 110 volts, tá? Então, foi um sistema bem interessante, onde a gente alimentou ambas as tensões no backup, tá? Aqui já temos um caso trifásico, tá? Na conexão trifásica, o neutro é conectado em todos os inversores, tá? O mesmo neutro, tá? Para gerar referência de saída. Aqui uma fase vamos dizer, e uma saída de inversor vai gerar cada fase do meu trifásico defasado em 120 graus, tá? Então aqui nesse caso eu tenho com 3 inversores de 5K, eu tenho 15 kVA de potência, saída 380, 220 volts trifásica. Aqui nesse exemplo temos um motor de 2 CV, tá? Trifásico. E aqui eu também, além disso, posso alimentar cargas monofásicas 220, trifase neutro. Aqui um outro caso aqui, um exemplo de ligação também bem interessante, isso aqui pode abranger várias cargas, que seriam 3 inversores 3048 MKS, onde eu tenho uma saída trifásica 220, 127. Aqui, por exemplo, estou alimentando um motor trifásico de 2 CVs, tá? E ainda eu posso alimentar, claro, respeitando o máximo de potência por fase, tá? Então aqui eu tenho 3 kVA em cada fase. No trifásico eu consigo alimentar essa potência de motor, mas distribuindo de forma equilibrada as cargas, eu posso ainda, além de alimentar esse motor, cargas prioritárias bifásicas 220 e também cargas monofásicas 127. Então, aqui é uma solução bem interessante, tá? Que pode abranger várias aplicações. Vamos prestar agora bastante atenção aqui quanto à ligação do sistema, tá? Quando eu tenho um sistema em paralelo, por exemplo, aqui eu tenho um sistema em 127 em paralelo, eu vou ligar aqui na minha entrada CA. Tem que ser sempre essa sequência, tá? O terra, fase e neutro, ok? E na minha saída, eu não, nem nessa entrada, entre os 3 ou 2 inversores que eu vou paralelar, eu também tenho que ligar todas as ligações da mesma maneira, tá? A minha saída também, porque eu estou ligando em paralelo. A minha saída, eu vou ligar a fase aqui no terminal central, e aqui no da direita eu vou ligar o neutro.
Então, todos os inversores que são ligados em paralelo à entrada e à saída, elas não podem ser invertidas, ok? Senão eu vou causar um curto-circuito, vamos dizer, nessa minha, tanto na rede aqui desse lado, se o curto for desse lado, ou na saída aqui do inversor. Então, muita atenção quanto a isso. Na paralelo, quando eu tenho duas fases, por exemplo, que eu tenho um bifásico, então aqui eu ligo o primeiro terminal na entrada, o terra, fase 1, fase 2. A minha saída eu também devo ligar o fase 1 e fase 2 na minha saída, tá? Isso aqui é para onde eu quero paralelar, tá? E minha tensão é 220 fase. Tá? Então, todos os inversores que compõem essa ligação paralela devem seguir todos a mesma ligação e não podem inverter esse cabo. E na ligação trifásica já é um pouco diferente, tá? O neutro, tá? O neutro vai ser ligado em todas as entradas aqui na direita, então eu ligo o neutro em todos, tanto em 220 quanto 127, aqui na minha entrada do lado direito, o terra aqui também em todos, do lado esquerdo, na minha entrada, no conector superior. Na saída, eu também vou ligar o neutro em todos, vamos dizer, os conectores aqui de baixo, aqui do lado direito, eu interliguei todos os neutros. Agora, quanto às fases, nós temos que ter um pouco de cuidado, tá? Então, no primeiro inversor, também muito cuidado para não ocorrer a inversão das conexões. No primeiro inversor, eu estou colocando aqui a fase 1. Aqui na saída, eu também vou sair com a fase 1 do meu inversor. Na entrada do meu segundo, a fase 2, saio com a fase 2. No terceiro, eu entro com a fase 3, saio com a fase 3. Aqui o interessante tá, quando você energizar seu sistema pela rede CA, e se aqui o ícone de entrada de rede estiver piscando, quer dizer que vamos dizer, tem uma rede, tá, uma das fases, ela, vamos dizer, não está em sua sequência. Tá? Isso aqui indica que a sequência de fase não está correta. Então, para corrigir isso, o que você faz? Todos esses cabos aqui da minha entrada, eles vão conectados, tá? Eles são conectados a um disjuntor geral. Nesse disjuntor geral, é só você inverter um desses dois cabos e aqui vai voltar, vai acender e ficar fixo. Aí sua sequência de fase está correta. Aqui o lado da bateria, tá? Vamos prestar bastante atenção nessa ligação. Aqui eu tenho bancos de 48 volts, tá? Então aqui eu tenho 4 bancos em paralelo de 220 ampere-hora, tá? Muita atenção, aqui são 4 baterias em série para cada banco aqui, tá? Então nós desenvolvemos um QDCA, tá? Para proteger esses bancos, tá? De bateria contra curto-circuito. Então aqui nós temos 4 fusíveis de 160 amperes, tá? Porque eu tenho que paralelar todo esse banco. Aqui então tem uma barra positiva e uma barra negativa, tá? Porque o banco deve ser o mesmo para todos os inversores. Então aqui eu tenho fusíveis de 160 amperes. Para realizar a ligação desse banco de baterias, eu pego o saca fusível, retiro os 4 fusíveis, tá? E aí, como que eu realizo essa minha ligação? Quando você for trabalhar com baterias aqui, chumbo ácido, nunca deixe cabos, por exemplo, conectados aqui, positivo e negativo, soltos e decapados aqui, porque um pode tocar no outro de uma bateria e fechar um curto-circuito, isso não vai ser nada agradável. Então, uma sequência que nós sugerimos, tá, seria assim: primeiro, faça as ligações entre os bancos, tá? Todos em série, 4 bancos em cada série. Aí, primeiro, você liga um terminal negativo no banco número 1, outro terminal negativo do cabo no 2 e assim por sequência até o 4. Depois aqui os fusíveis foram retirados, né, você vem aqui e conecta no primeiro fusível um cabo para o primeiro banco, tá? Sempre observando a polaridade, e assim o segundo cabo aqui desse porta-fusível no segundo banco e assim por diante
até o quarto banco. Então, como os fusíveis foram retirados, você tem 0 volts aqui desse lado. Então, você não tem tensão aqui, só vai ter tensão aqui nesse barramento quando colocar os fusíveis. Depois você realizou essa ligação, você pode ligar até 3 pares de cabo, por exemplo, para 3 inversores em paralelo ou a ligação trifásica. Então aqui um par de cabo para cada inversor. Nesse caso você vai ligar aqui um cabo aqui para um par de cabo para cada inversor, sendo aqui você tem a chave fusível, você abre essa chave, conecta positivo e negativo do lado inferior, lado superior, tá? Você vai conectar também um cabo positivo e negativo, mas atenção que tem os cabos de controle do seletor. Então aqui nesse borne, além de colocar o cabo de potência, você também tem que colocar o cabo de controle do seletor fotovoltaico e no negativo também, tá? Você deve conectar aqui em paralelo com o cabo de potência. Muita atenção com a inversão de polaridade. Após realizar todas essas ligações, você pode ligar, encaixar todos os fusíveis com a chave fusível e depois também acionar, empurrar aqui a chave fusível e aí seu sistema já vai ser energizado pela bateria, tá? Mas muita atenção e muito cuidado. São de 48 volts, é uma tensão cell, você não vai tomar choque aqui se encostar a mão aqui, tá? Mas se ocorrer um curto-circuito, pode ocorrer, vamos dizer, danos muito graves. Em relação aos módulos fotovoltaicos, aqui nós temos aqui um string de 9 modos 550 watts, passando pelo string box, uma entrada, uma saída, seletor, tá? E aqui na entrada, muita atenção com a polaridade, tá? Então, positivo à esquerda, o negativo à direita. Aqui, como assim nos inversores on-grid, nós temos também nossa tabela de mínimos e máximos para os inversores off-grid, tá? Só um detalhe aqui no 3048 MKS, por exemplo, aqui para módulos de 500 watts, aqui está 8, mas alguns inversores para combinar a ligação trifásica, dá para você fazer um bom arranjo, você vai poder exceder aqui para compartilhar com inversores trifásicos de string, poderá chegar até 9 módulos nesse modelo de inversor. Outra ligação também bem importante é a ligação dos cabos de comunicação, tá? Então existe, já vai com o inversor o cabo de comunicação DB15, tá? Cabo com 15 conexões, então você vai ligar aqui numa ligação trifásica do primeiro para o segundo inversor, cabo de comunicação é macho e fêmea, tem como inverter aqui, do segundo para o terceiro e do terceiro para o primeiro, ok? Então, essas ligações são bem importantes, tá? Você deve realizá-las com bastante cuidado. E um detalhe aqui, você tem que ligar esse cabo de comunicação para que sua operação trifásica funcione corretamente. Aqui numa ligação paralela, além de eu conectar os cabos, tá, de comunicação, eu também tenho que ligar aqui os meus cabos, tá, de divisão de corrente, tá, para que um inversor não forneça toda a corrente para carga e fique desbalanceado. Então, esse cabo aqui de sharing de corrente, divisão de corrente, permite que os inversores trabalhem dividindo a corrente e trabalhem do modo correto, para que um não proteja antes do outro, tá? E eles consigam atingir a potência máxima no modo paralelo. Bom, aqui agora uma parte bem interessante do webinar, que são alguns exemplos de ligações, tá? Vocês verem qual a gama de aplicação e de onde vocês podem utilizar a ligação trifásica e paralela do nosso retrofit. Aqui eu tenho uma rede bifásica, tá? Então eu tenho aqui neutro, fase e fase, um inversor 5 kW conectado em 220, injetando na rede, tá? Aqui, depois do string box, 2 entradas, 2 saídas, eu tenho 2 inversores com saída 127, eles estão
conectados em paralelo, tá? Então, as fases e o neutro estão em paralelos ligados corretamente, e aqui estou alimentando minhas cargas prioritárias 127 volts. Atenção, muita atenção nessa hora. Essas cargas prioritárias, elas têm que ser segregadas, separadas do quadro geral, tá? Por que isso? Geralmente você vai estar alimentando aqui uma casa e você tem potência aqui, eu tenho 6 kVA de potência. Vamos dizer, eu teria, vamos dizer, poderia até alimentar toda a casa, mas na hora que ocorre uma falha de rede, talvez o cliente nem perceba que a rede falhou e pode continuar utilizando cargas que desnecessárias, e isso reduz a autonomia do meu banco. Então, a gente sempre aconselha para segregar as cargas prioritárias que vão ser alimentadas pelo backup para que eu consiga atender o que eu projetei, ok? Então aqui eu tenho meu seletor fotovoltaico compartilhando os módulos, ele entra no seletor fotovoltaico, aí ele seleciona se o módulo vai para o inversor off-grid ou para o inversor on-grid. Então aqui a aplicação seria um inversor on-grid injetando em 220 e minhas cargas alimentadas em 127 volts com 6 kW de potência. Aqui um outro caso também com inversor de 5 kW, só que agora que eu tenho que minhas cargas de backup são 220, então aqui eu tenho são dois inversores de 5 kVA, aqui eu tenho até 10 kVA de potência de saída, tá? Muito similar ao anterior, só que aqui minhas cargas são 220, minha potência de backup maior. A comutação dos strings também está sendo realizada pelos seletores na ausência da rede. Aqui um outro diagrama bem interessante de ligação. Aqui nós temos uma rede trifásica 380-220, um inversor 8500 injetando apenas em uma das fases. Só que esse inversor, só um minuto. Só que esse inversor possui 3 strings. E eu posso comutar esses meus 3 strings e trabalhar e gerar aqui uma tensão de saída de backup de 380 volts. Então aqui eu vou ter aqui então 15 kVA de potência trifásica, tá? E ainda utilizando o inversor on-grid, injetando em 220 e ainda comutando os 3 strings, tá? Na ausência da rede, eu comuto os 3 strings para os inversores off-grid, aumentando a autonomia do meu banco, ok? Então, isso aqui também é uma outra aplicação bem interessante. Inversor monofásico injetando, inversor com 3 MPPTs, injetando uma rede trifásica em uma das fases e eu alimentando cargas trifásicas 380, 220 e também cargas monofásicas 220 seria possível alimentar nesse caso. Um outro caso aqui é um caso um pouco mais peculiar. Nesse caso, você vai ter que, para poder compartilhar com inversor de 75 kW com 4 MPPTs, 3 strings por MPPT, você injetando na rede trifásica. Esse inversor você também pode desabilitar o neutro, tá? Aqui operar apenas com as 3 fases de terra. Mas para você compartilhar os strings, você vai ter que ir aqui no caso, tá? O MPPT4, nós fizemos 3 strings de 9, que é o mínimo que esse inversor aceita em sua entrada, tá? E esses três strings de 9 é a máxima tensão que os inversores off-grid suportam. Então aqui nos outros MPPTs do inversor eu já coloquei 3 strings 17 em cada um deles, então atingindo a minha potência, meu quilowatt pico necessário aqui na entrada do inversor para obter os 75 kVA quilowatts na saída. Então nesse caso aqui eu posso alimentar também cargas trifásicas 380, 220, monofásicas 220. Um caso bem interessante seria esse aqui, também bem flexível. Aqui eu tenho já um inversor para redes trifásicas 220, também posso configurá-lo sem o neutro aqui também, tá? Operar só com as 3 fases, é um inversor 15 kMT com 3
MPPTs, 2 strings por MPPT. Então, nesse caso, para a gente poder fazer o arranjo dos módulos com os inversores, aqui no MPPT3 eu coloquei 2 strings de 9 módulos de 550 watts, tá? Estão comutados para esses 2 inversores. E aqui no MPPT2 desse inversor, eu peguei, coloquei um outro seletor, então nesse MPPT eu estou utilizando apenas um string, um outro inversor, um outro string está sendo compartilhado aqui. No MPPT1 estou usando um string que vai direto para o inversor. Mas o interessante é que eu tenho uma rede trifásica, 220, fase 127, fase neutro, minhas cargas não prioritárias separadas, minhas cargas, as cargas que eu posso alimentar aqui nessa condição, nessa aplicação, cargas trifásicas 220, 127 de backup, bifásicas 220 e também monofásicas fase neutro 127, que eu consigo alimentar um grande range de cargas diferentes. Claro, você deve prestar atenção aqui, tá? Bastante atenção, porque a sua divisão de cargas deve ser equilibradas para você não sobrecarregar um dos inversores e ele desligar por sobrecorrente em sua saída, ok? O banco de bateria, como falei, ele é único para todos, então aqui da barra positiva e negativa, onde foi realizado o paralelo, vai um par para cada inversor e cada inversor protegendo aqui o banco com uma chave fusível em cada uma das entradas. Cada inversor alimenta uma das fases aqui na saída de backup. Vamos agora para o dimensionamento, tá? Um caso, seguindo aquele caso de aqui um case de aplicação paralela, tá? Nos outros webinars vocês viram que existe o DOD, tá? O Depth of Discharge, a profundidade de descarga, é um parâmetro importantíssimo das baterias de chumbo, tá? Ele que vai definir mais ou menos não, quanto será, junto com a temperatura, qual será a vida útil da minha bateria. Então, nas aplicações off-grid de outros webinars, vocês vão ver que com 20 aplicações off-grid, nós deixamos 20% de DOD, então todo dia eu só posso descarregar 20% da minha capacidade total. Isso dá mais ou menos uns 1000 ciclos aí em aplicações off-grid, que eu descarrego e carrego diariamente, ciclagem diária, eu consigo ter uma vida útil razoável aqui. Agora, para aplicações de backup, como a minha bateria vai ser utilizada, não vai ser utilizada com tanta frequência, então aqui nós consideramos 80% de DOD, ok? Aqui nós teremos 250 ciclos. Poxa, mas isso aqui não é pouco. Mas se você for ver, se por exemplo em um mês eu tiver 3 falhas de 250, em um mês eu vou ter 83,33 vamos dizer, ciclos aqui. Se eu dividir isso aqui por 12 meses, eu teria ali quase, vamos dizer, 7 anos de operação de bateria aqui, tá? Mas na prática, essa bateria, dependendo de temperatura e da profundidade de descarga em si, se exceder alguns DODs e ultrapassar 60%, essa bateria pode chegar de 2 a 5 anos. Que a aplicação de backup, sua bateria sempre está carregada e você só vai utilizá-la quando ocorrer a falta da rede. E ainda com o auxílio do seletor, você consegue aumentar a vida útil da bateria, pois quando acaba a rede você tem energia solar, ainda você opera como off-grid apenas na ausência da rede, ok? Aliviando a sua descarga. Então aqui nesse caso, com uma autonomia de 4 horas, uma carga de 6 kW monofásica, então aqui multiplicando 6 vezes 4, 24 kWh eu vou precisar aqui de energia, tá? Mas para eu ter isso aqui com 60% de DOD, eu tenho que dividir por 0,6, tá? Aí eu vou ter, vai ser necessário 40 kWh de energia. Então, com 40 kWh de energia, eu descarrego 20, aqui eu vou descarregar 24 kWh até obter, e eu vou ter aqui 60% em cada descarga com 40 kWh de energia de bateria. Para calcular
vamos dizer, a capacidade em ampere-hora, só dividir por 48, que deu 833,3 ampere-hora. Para saber qual banco, quantos bancos eu vou necessitar nesse tipo de aplicação, então minhas baterias, as ofertadas pela PHB no momento, são baterias 220 ampere-hora, 4 em série, ok? A capacidade do banco, de cada banco, 220 ampere-hora, então é só dividir 233 pela minha capacidade, deu 3,78 bancos, arredondando aí para 4 bancos de 220 ampere-hora, cada banco com 4 em série. Então, se fosse à noite, por exemplo, esse banco de baterias atenderia às 4 horas de autonomia. Mas agora, com o retrofit, aqui a gente vai ver a grande vantagem da solução retrofit, porque na ausência da rede, se eu tiver, vamos dizer, energia fotovoltaica, tiver sol disponível, então aqui vamos aqui, nesse cenário, eu estou utilizando dois inversores 5048 MKS, 225 kVA, tenho 10 kW potência máxima de saída. Vamos dizer, nesse caso, nesse local, eu estou utilizando um inversor on-grid com 2 strings de 9 módulos de 410 watts, e eles vão ser comutados para esses meus dois inversores na ausência de rede. Então, essa energia desses dois strings vai ser utilizada na ausência da rede. Então, aqui fazendo uma conta rápida, considerando 5 horas de HSP vezes meu total de energia dos dois strings 7,38 kWp vezes 0,8 de performance ratio, eu vou ter aqui um dia mais ou menos 29,5 kWh de energia apenas dos módulos. Aqui na minha bateria, como só para recalcular aqui, porque a gente mudou o banco de baterias para 880 ampere-hora, vezes 48, tenho 42,24 kWh, vezes 0,6 de bateria aqui, devido ao arredondamento da bateria, eu tenho 25,34 kWh de bateria, tá aqui, dividindo por 6K, divide watt, vai dar 4,2 horas apenas com a bateria. Só como nós calculamos aqui, o meu gerador, esses dois strings conectados no inversor operando modo off-grid, vão contribuir com 20, claro, se faltar energia, vamos dizer, faltou desde manhãzinha, só a pino, até a tarde, eu vou ter 29 até 29,52 kWh com 5 horas de HSP. Então, se eu somar as duas energias, né, a da bateria, que é 25,34, e dos módulos fotovoltaicos, que é 29,52, tenho 54,86 kWh de ambas as fontes, vamos dizer, de energia, dividindo por 6 kW. Minha autonomia subiu de 4,2 para 9,1, entendeu? Então, isso dá muito mais robustez e aumenta a vida útil do meu banco de bateria. Então, isso deve ser levado em conta, isso é bem interessante dessa nossa solução. Já está disponível na plataforma, tá? Tanto no modo apenas o retrofit, tá? Para você colocar numa planta já existente, ou também para ser comprado com o inversor on-grid, tá? Então, para realizar essa compra, então aqui você vem nessa barra lateral, minhas cotações, seleciona kit retrofit, tá? Se você selecionar aqui, por exemplo, tensão de saída monobifásico 220, ele já vai te liberar algumas potências, tá? Aqui começando com 3 kW. Então, aqui no caso, como eu coloquei em monobifásico, paralelo, aqui eu escolhi dois inversores, aqui você vai fazer de forma indireta, tá? Então, dois inversores de 5K com 220 dá 10 kW. Então, selecionando aqui automaticamente a plataforma, já vai colocar em sua lista dois inversores de 5 kW, que aqui é a sua potência de backup. Selecionasse 15, aqui era colocar três inversores em paralelo, tá? Aqui o banco de baterias, nessa aplicação nós só utilizamos apenas chumbo ácido, tá? Que a bateria de lítio, ela está no momento apenas focada para um inversor, tanto do off-grid quanto o híbrido, nossa bateria de lítio, devido a algumas limitações. Então aqui eu selecionei 4 bancos, gerar o sistema.
Aqui, depois a plataforma gerou o meu sistema, tá? Já gerou o meu sistema retrofit, aqui no caso um paralelo com 2 inversores 220, que eu selecionei 4 bancos, vai dar 16, aqui você vai ter todos os itens, tá? Ofertados. Alguns módulos fotovoltaicos são também ofertados aqui apenas no retrofit, pois para manter a vantagem da isenção do ICMS, nós ofertamos que aqui os módulos, mas se você escolher junto, fizer a cotação junto do, do inversor com o inversor on-grid, que também é possível fazer, aí só os módulos do inversor on-grid são adicionados à lista de material, ok? Obrigado a todos por participarem até agora. Vamos para as perguntas, Ivan. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Rogério, pela sua contribuição. É bastante conteúdo, né, pessoal? É bastante informação. Então, com certeza, a gente vai tratar aqui de umas dúvidas agora, mas surgiram outras dúvidas, até para quem está vendo no YouTube, pode deixar os seus comentários abaixo, tá? A gente responde até no YouTube todos os comentários aí sem problema nenhum, tá? Só antes de passar para as dúvidas, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, tá? Especificamente sobre o cabeamento CC, né, que vai acompanhar esse sistema. Então, assim, pessoal, na geração do kit, na plataforma, a gente já vai ver aí a presença desses cabos CC, né? Tanto das baterias como até o QDCC, do QDCC até o inversor. Então, assim, é uma série de cabos que vocês vão receber aí e que a gente salienta, né, que tem que ter bastante cuidado com esses cabos, especificamente os CCs falando agora, tá, pessoal? Os das baterias em especial. Por quê? Cabos de tamanhos diferentes vão ter impedâncias diferentes, né? E isso pode aí submeter uma parte do banco a uma descarga diferente do outro. Então a gente pode criar aí alguns problemas e visualizando esses problemas, a PHB já vai estar enviando para vocês os cabos em mesmo comprimento para que a gente não venha a ter esse problema. Obviamente, né, mantenho também assim a, a sugestão de cuidado para o cabeamento CA, né, pessoal, porque agora além de fazer a recarga, perdão, além de atender a carga, né, a gente vai também estar atendendo a recarga da bateria a partir da rede da concessionária. Então, isso aí agora é um cuidado muito grande que a gente vai ter que ter, né? A gente pode ver aí cenários, né, em casos de operação em paralelo, onde vai ter 15 kVA numa fase só. Então, isso aí exige bastante cautela do projetista, do integrador que vai estar fazendo o projeto, tá? Então, só alguns cuidados aí que eu gostaria de oferecer para os colegas que estão nos assistindo hoje aqui ou depois no YouTube, tá? Acho que agora a gente pode passar para as dúvidas, né, Rogério? Vamos começar aqui pela pergunta do nosso colega Cláudio. O Cláudio pergunta o seguinte: qual o tamanho do banco de baterias? O banco máximo, né? Eu acredito que ele esteja se referindo aqui. E se esse banco é único para para todos os inversores? Ok? Sim, o banco é único, tá? Para todos os inversores, tá? Então, eles são paralelados nesse QDCC. O banco máximo que estamos operando hoje, com a operação para essa aplicação de backup, é de 880 ampere-hora, né? 48 volts, 4 bancos de 220 ampere-hora em paralelo. Então, só um comentário aqui, tá? A gente aqui a gente está fornecendo bancos de bateria da Freedom, tá? Bateria de chumbo ácido. E por que só 4, tá? Isso aqui é uma recomendação do fabricante, tá? Cuidado para não paralelar em excesso muitos bancos, pois
pode ocorrer desequilíbrio durante a carga e descarga e seu banco não vai atender, vamos dizer, vamos dizer, as expectativas da sua aplicação. Então, é o banco máximo de 180 ampere-hora e, sim, todos os bancos em paralelo, todos os inversores compartilham o mesmo banco. Perfeito. O nosso colega Geraldo, Rogério, pergunta o seguinte, ó, que cuidados que a gente tem que ter no paralelismo dos bancos de bateria? Sim, boa pergunta. Muitas ligações você vê aí em campo, muitas pessoas paralelam bancos sem colocar os fusíveis de proteção, né? Então, isso a gente acha muito errado, tá? Então, os cuidados para paralelar o banco, como o Ivan falou, utilizar aqui cabos, vamos dizer, da mesma bitola e tamanho aqui, que já são fornecidos pela plataforma, e também utilizar o QDCA, onde é que eu já tenho fusíveis de 160 amperes, tá? Para proteger aqui o meu banco, tá? Se ocorrer um curto-circuito aqui, os fusíveis vão proteger o meu banco do curto-circuito, tá? Outro detalhe, também para fazer manobra e também se ocorrer um curto-circuito no inversor ou nesses dois cabos, a gente também coloca aqui a chave fusível aqui com fusíveis de 125 amperes, tá? Em cada chave fusível, em cada entrada do inversor, então aqui você consegue fazer a manobra para trocar o inversor e também protege o meu banco, tá? Porque aqui eu tenho 880 ampere-hora aqui de capacidade aqui, vamos dizer, uma corrente absurda pode circular aqui no paralelismo e se o caso ocorra um curto aqui, esse fusível vai abrir antes, não danificar o resto do sistema. Perfeito. Então, a gente pode ver, né, pessoal, são bastante cuidados que a gente tem que ter somente nessa parte de bateria, né? Não, assim, não esquecendo de todos os cuidados que a gente tem que ter na instalação de módulos, na instalação dos inversores. Então, assim, todos os cuidados que a gente já tinha antes, a gente vai ter que continuar tendo. E agora, além disso, a gente vai ter ali também o banco de baterias para cuidar, tá? Só lembrando que o que o Rogério se refere ali é o QDCC, né? Então agora a PHB para cada inversor ela tem o seu QDCA, né? Que vai ser um quadro com as proteções do lado CA do inversor e o QDCC vai ser as proteções do lado CC do inversor. Muito bem, acho que ficou bem sanada aí a dúvida do nosso colega Rogério. Passando para a próxima aqui, a gente tem a dúvida da nossa colega Ana. Ela tem uma utilização um pouco diferente, tá, para esse banco e ela questiona o seguinte: posso utilizar em uma mesma fase ou diferentes fases um inversor off-grid de 3 kW e outro de 5 kW? É, isso, vamos dizer, você poderia fazer, tá? Mas não associando ambos os inversores, tá? E nem compartilhando o mesmo banco para os mesmos. Aí, no caso, você teria que ter um inversor, tá? De off-grid, um sistema com a saída 220, alimentando as cargas 220 monofásicas, tá? E um outro inversor off-grid, tá? De 3 quilowatts alimentando a outra carga em 127, tá? Ou se não, você pode fazer o que foi mostrado anteriormente. Se você tiver duas cargas, né? Você pode utilizar dois de 5 quilowatts, tá? Você vai ter 10 quilowatts aqui, você alimenta as cargas já na saída 220, utiliza um transformador isolador de 5 kVA e alimenta as cargas 110 aqui também. Então, aqui você poderia compartilhar o banco e alimentar os dois inversores e operá-los em paralelo. Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta do nosso colega Vinícius. Ele questiona o seguinte: é possível utilizar a solução
sem o banco de baterias havendo irradiação para o autoconsumo, ou seja, ele quer realmente fazer o autoconsumo, né? Ele quer saber aí se sem o armazenamento de energia o nosso sistema retrofit trifásico vai funcionar. Sim, você pode utilizar dessa maneira, tá, que é o modo sem bateria, tá, só que, você vai ter que uma configuração especial neles, que é a configuração USB, tá. Só que um detalhe, vamos aqui para uma figura aqui, só que eu vou explicar aqui apenas, um como base, né. Esse modo de operação, você não tem a bateria aqui, tá, então aqui você está alimentando suas cargas. Então esse módulo aqui de operação a gente chama CA mais FV. Como que funciona? Ou eu pego a energia do meu módulo fotovoltaico ou da rede elétrica, tá. Vamos fazer um caso rápido aqui, eu tenho aqui 2 quilowatts de carga e tenho aqui 1 quilowatt pico de módulo, vai vir 1 quilowatt pico de módulo para cá, 1K de rede. Eu tenho aqui zero aqui de potência fotovoltaica e 2 quilowatts aqui de carga, vai vir tudo daqui. Então esse módulo ele funciona, tá? Ele reduz vamos dizer, toda a minha energia fotovoltaica, claro, tem que ter uma simultaneidade boa aqui, porque se tiver muito módulo, uma carga baixa aqui, por exemplo, eu tenho 4 kW pico e 500 watts aqui, vou jogar 3,5 kW fora aqui, entendeu? Nessa hora de operação. Mas você pode operar, só que também um dos gargalos é que na ausência da rede, tá? Se a potência dos meus módulos fotovoltaicos não for suficiente para alimentar a carga, ou vamos dizer, passou uma nuvem, a minha carga vai desligar, aí vai vir, vai passar a nuvem, aí vem a nova irradiância para os módulos, aí quando tiver potência suficiente, ele vai alimentar a carga. Então pode ficar esse vai e volta nas condições de ausência de rede e pouca energia fotovoltaica para alimentar as cargas. Só lembrando, né, pessoal, a nossa recomendação de utilização é realmente aí com o banco de baterias, né? Dá para a gente fazer, claro, esse tipo de operação, mas o recomendado é com armazenamento de energia, até porque a nossa proposta aqui é continuidade da alimentação, né? Então, se você tiver aí num período noturno, né, que já não teria geração e tiver a falta na rede e você está nesse esquema de não ter o armazenamento, aí você ficou fadado aí a ficar sem alimentação para as cargas que necessitariam de alimentação, né. Então que bom que essa operação é permitida, porém a gente ainda, não recomenda, tá. Vamos passar aqui para a pergunta da nossa colega Amanda. A Amanda questiona o seguinte, ó: "Precisa, de alguma homologação na concessionária para este tipo de sistema?" Apenas o lado on-grid, tá? Necessita de homologação, tá? Então, apenas o lado on-grid, seu inversor on-grid. Aqui, como nós temos um UPS, tá? Um no-break, e ele, esse tipo de inversor, você não injeta na rede, tá? Ele não tem esse fluxo de rede, então você coloca no UPS, uma carga para a concessionária. Então, o lado aqui do nosso retrofit não necessita de homologação. Perfeito. Lembrando, né, pessoal, é sempre importante fazer a homologação dos projetos. Nesse caso aqui, vai ser o lado on-grid, como o Rogério falou. Todos os nossos inversores têm certificação no Inmetro, tá? Então, quanto à homologação, vai ser sem problemas, né? E até já aproveito esse gancho para responder, eu mesmo posso responder essa daí, tá, Rogério? Luiz Fernando questionou o seguinte: o inversor PHB normal tem antilhamento. Estou vendo que o no-break solar pode injetar energia na rede sem a presença da rede da concessionária. Não é bem assim, tá, Luiz? O que acontece? Nesse sistema aí, a gente tem a operação de um inversor on-grid em conjunto com um inversor off-grid. Esse inversor, ele apenas alimenta a carga, tá? Ele jamais vai fazer injeção de energia elétrica na rede.
Então, quanto a isso, é por isso que a gente consegue homologar esse sistema na concessionária, né. Muitos de vocês vão conhecer esse sistema como algo muito próximo ao que se tem no mercado hoje como híbrido, né, só que essa solução aqui a gente está dividindo os equipamentos, né. Então quem que tem que ter de fato é a homologação no Inmetro. O inversor on-grid, você faz a homologação sem problemas. Numa falta de rede, o inversor on-grid ele tem um antilhamento, ele vai parar de funcionar, porém os módulos poderiam continuar gerando, né? E nesse sistema vão de fato continuar gerando nos inversores off-grid. Então, quanto a isso, Luiz, você pode ficar bem tranquilo, tá? Não vai haver esse tipo de problema e a gente pode homologar o projeto sem esbarrar, sem violar nenhum tipo de norma, tá? Vamos passar aqui para a próxima pergunta do Pedro. Tá? O Pedro ele questiona o seguinte: o que que acontece se eu inverto as fases ali na ligação dos inversores off-grid, né, que eu tenho que fazer a ligação certa em cada uma. Então, o que que acontece se eu errar? Ok, nesse caso, se você inverter, vamos aqui explicar de uma maneira mais direta aqui. Vamos falar aqui do sistema aqui em paralelo, tá? Então vamos aqui, como que esse inversor funciona? Quando eu tenho rede, a minha entrada CA possui um relé interno, então isso aqui é um inversor off-grid standby. Quando eu tenho rede, um relé curto-circuita a entrada CA com a saída de backup e a própria rede alimenta a carga. Na ausência da rede, esse relé é aberto e o conversor de 48 para CA alimenta as cargas. Então vamos observar aqui, estou entrando com uma fase 1 e fase 2 aqui nessa, vamos dizer aqui que eu entrei com a fase 1 aqui, dessa maneira, e aqui eu entrei fase 2 e 1, invertida aqui, ó. Você está vendo? E as saídas eu liguei corretamente aqui, ó, fase 1, fase 1, fase 2, fase 2. Então, quando ele bater aqui esse relé, você vai ver que a fase 2 vai entrar em curto com a fase 1 internamente aqui no inversor. Aí ele já possui internamente aqui um fusível rearmável, tá? Do lado CA ele vai proteger e não vai danificar o hardware, tá? Mas pode, nesses casos, também abrir esse disjuntor. Você vai estar forçando um curto-circuito, tá? Isso aí que você está fazendo nessa inversão de ligação. Então, é bastante importante, né, pessoal, a gente não confundir as fases aí na hora de fazer a instalação do sistema, bastante importante essa parte. Vamos passar aqui para a última dúvida, tá? Eu gostaria de primeiro pedir desculpa, né? Eu sei que teve muitas dúvidas aí, a participação foi bem grande no nosso webinar, então se a gente não respondeu a dúvida de vocês, fica o meu pedido de desculpas, mas pergunta aqui no nosso canal do YouTube, no nosso vídeo do YouTube, que com certeza a gente vai estar respondendo aí, atendendo aos seus questionamentos, tá? A nossa última pergunta fica aqui para o nosso colega Leandro. Ele questiona o seguinte: para um motor elétrico, qual é a carga de partida permitida pelos inversores? Tá. Então, no motor, a carga permitida, por exemplo, do inversor, você tem que considerar que você vai pegar, vamos dizer, pega a potência do motor, tá? Converte em watts ali, vamos voltar aqui, ó, então 1 CV 735 watts, ok? Essa potência aqui do meu motor, por exemplo, aqui, ó, é 6 CV, tá? Aqui eu vou poder, o meu inversor aqui, eu vou ter que ter o triplo, vai dar aqui mais ou menos 5 kVA convertendo, tá? Multiplicando isso por isso. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 3 para ser a potência do meu inversor. Então, se eu tenho um sistema de 15 kVA, eu uso o fator de 1/3 para a minha potência do motor, tá? Então, considerar essa relação. Perfeito. Bom, então agradecer primeiro a presença de todo mundo aqui no webinar, tá? Já deixar o aviso, pessoal, se você não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, fica a sugestão, né? A gente tem aí uma biblioteca com um acervo enorme de conteúdo bastante técnico, né, para estar ajudando vocês.
Fica aqui os e-mails, né? O Rogério, o Alex, tá, pessoal? Eu vou já clarificar aqui para vocês. O Alex é principalmente quem vai poder estar ajudando vocês aí com os projetos que surjam de off-grid, de retrofit, agora também do retrofit trifásico, com inversores híbridos. Ele vai poder estar ajudando vocês. Eu, com certeza, né? Eu tá aqui o meu e-mail no final, ivan.sarturi@php.com.br. Então, reforçar o convite, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no nosso perfil do Instagram, tá, pessoal? A gente faz bastante divulgação dos nossos webinars, dos nossos produtos novos lá. E se você não é cadastrado na nossa plataforma, para você conferir os preços e os produtos da PHB, você tem que se cadastrar lá. Então, você tendo aí CREA de engenheiros que podem assinar os projetos fotovoltaicos, né? Você tendo CREA, você tendo CNPJ com CNAE de atuação no ramo, você pode se cadastrar na nossa plataforma. Você se cadastra, vai ter lá um vendedor só para conversar com você, além da gente que está aqui hoje no webinar, né? Então, meu muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigado a todos e obrigado por participarem e compartilhar, a gente poder compartilhar esse conhecimento novo com vocês.